Bem, pessoal, vamos lá. A aula agora é a respeito do score, tá? Eu nem vou tentar, nessa aula, abordar todo o conteúdo do score, tá? Eu vou me restringir a explicar para que vocês tenham uma base para entender o que é o score, porque o score ele é tão importante que a gente vai ter que ver ele muito na prática depois, tá? Então, eu vou passar o conteúdo de uma forma breve, tá? Mas não adianta eu ficar aqui teorizando, né? Na prática, depois a gente vai ver a ação desse score, tá? E isso é que vai ser muito importante e que vai ser o grande diferencial, tá? Principalmente nas análises. Depois nós vamos fazer as análises da estruturação dos ativos antes de abrir as operações. Isso nunca existiu aqui no Brasil. A gente vai trazer para vocês e o que a gente está se propondo a fazer o melhor curso de força da moeda do Brasil. E a gente vai cumprir. Esse curso vai ficar extraordinário. Nem que a gente tenha aqui, caso vocês não entendam algum detalhe, meu amigo, a gente vai trocar a aula, fazer aula extra. Ninguém vai ficar sem entender a questão da força da moeda, tá? Esse é o nosso compromisso. Vamos lá. O score. O score é essa fraçãozinha que compõe a nossa linha. Tudo isso aqui são scores, né? Todas essas linhas são compostas de score, tá? Cada time frame tem o seu score. Nós aqui, nesse caso, estamos em H4. Cada score daqui até aqui são 4 horas, tá? Cada scorezinho desse, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas. Pá. Até aí, tá bem fácil e bem óbvio, né. Deixa eu baixar para H1, para de repente a gente ter mais uma movimentação. E eu vou voltar para H4 daqui a pouco. Tá. Score, ele tem tamanho, ele pode ser assim, ou assim, ou assim. Tudo é score. Uma hora só ele pode ter aqui ó, um exemplo aqui ó, um score, outro score. Tá, agora eu vou fazer a pergunta. Qual desses dois nos indica mais potência na força? Tá? Eu já vou responder, tá? É, um score com essa inclinação é para força, mas esse score é para mais força. Esse score é para muita força e esse score é uma enormidade de força. Claro que eu desenhei grande, tá, pessoal? Mas em suma, a inclinação do score, se ele é assim ou assim, tem diferença. Quanto maior a inclinação, maior a força. Notem bem, para fraqueza a mesma coisa, né? Aí eu volto à pergunta. Entre esses dois scores, qual é o mais potente? É esse. Por quê? Ele é mais inclinado. Mário, mas tem diferença também? Porque esse aqui, além de não estar tão inclinado, ele está menor. Eu falei. Ó, isso é um tipo de potência e isso é um tipo de potência muito maior. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai olhar muito a questão da abertura, né? Na abertura do mercado, a gente vai observar bastante as aberturas dos scores, tá? Tanto de H4 quanto de D1, tá? Deixa eu dar mais um detalhe a respeito dos scores. Vamos lá. Além disso, o score, ele pode ser assim, ó, tá? Ele pode abrir. Ô, caramba. Desculpa, deixa eu resolver isso aqui rapidinho. Vou botar um amarelinho, que eu adoro amarelo. Um gold.
botar mais grossinho pra gente. Pronto. Vamos lá. O score, quando ele abre potente, normalmente durante o dia ele pode até ceder um pouco ou intensificar a sua inclinação. Isso é normal, tá? Quando ele abre muito potente, inclinado, normalmente ele nunca vira. Normalmente. Ele apenas encolhe e avança. Quando ele abre com bastante potência. Então, muitas vezes, às vezes, quando o score, principalmente do diário, abre com bastante potência, a gente tem que dar atenção a esse fato. Não estou dizendo que seja, abriu potente. Não. Mas é um dos fatores. O score, ele é tão importante que, assim, daqui para frente, todo o nosso treinamento vai ser observando sempre o posicionamento dele, tá? Vamos dar uma olhada aqui no D1 para ver se a gente encontra algum score. Ah, olha que interessante. Tá. Olha o que eu falei. Vou mostrar para vocês aqui. Esse exemplo, tá? Esse é um score de D1. Ele é para fraqueza. Vocês concordam, né? Agora, olha o tamanho desse score aqui. Entende? Ele é muito mais potente. Então, qual é a maior fraqueza? É claro que o score mais potente, mais inclinado. Vamos dar um exemplo da força. Ó, esse aqui é força. Esse aqui tá neutro. Potente, neutro. Aqui olha o tamanhão desse score. Olha o tamanho desse score. É inegável que esse score carrega mais informação do que esses aqui anteriores, tá? A respeito do score, eu vou depois reiterar várias vezes, mas eu já vou falar. Mário, e agora o score está horizontal? O que que eu faço? Você repete o interior. Na contagem para a sua análise. Vou demonstrar. O score, justamente essa sequência aqui, ó. Ele abre aqui em 1 e encerra em 3. Dando um exemplo. Ele abre em 3, encerra em 3. Abre em 3, encerra em 6. Então, se não houve alteração, você repete o anterior. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente olha isso tudo aqui como uma continuidade dessa força, tá? É claro que um score horizontal, ele nos indica, né, talvez uma pausa, uma, né, um uma força menos intensa naquele momento, no caso, naquele dia, porém, nós não vemos fraqueza, é força ainda. Por exemplo, nesse caso aqui, como o score anterior é fraqueza, nós continuamos vendo fraqueza. Ah, Mário, mas no dia seguinte foi para força. Claro, é outro dia, tá? E aí tem outros time frames e outros fatores que a gente tem que avaliar. No domingo, todos os D1 vão abrir horizontais. Eles não são levados em consideração, tá? A menos que eles estejam no extremo do extremo acima ou no extremo do extremo abaixo, tá? Se aqui já começar a descer na segunda-feira, você pode levar ele em consideração como o início de uma fraqueza, tá? Porém, como não tem dados no domingo, normalmente nós não levamos em consideração o score do D1 de domingo, tá? A gente só começa a contar a partir de segunda-feira. Ainda falando sobre score, eu já repito, eu não vou conseguir tratar de
todas as questões do score, porém a gente vai estar todo o restante do treinamento falando do score, tá? Então não se preocupe. Vocês vão cansar de ouvir falar de score, tá? O score, cara, ele é muito importante para você ver naquele momento o que está acontecendo. Ah, mas é D1, então é no D1. O D1 abriu com essa inclinação, o D1 abriu sutil, o D1 abriu potente. Isso tudo tem que ser levado em consideração no momento da estruturação da análise. Por quê? Muitas vezes já aconteceu, inclusive em análises que eu postei para vocês, de um, um ativo vir com bastante potência, bastante potência, e num determinado dia ele abre sutil. Aí o H4 vem derretendo, e esse score que era sutil, ele acaba virando para fraqueza. Isso é muito normal de acontecer e, inclusive, nós temos que fazer esse tipo de previsão, que quando o score ele abre sutil, você já tem que abrir um ponto amarelo, um sinal de que, opa, cadê a força que estava aqui, que já não tem mais tanta força? Abriu sutil, então a gente às vezes olha até um score para força e fala, opa, aqui vai entrar fraqueza, porque ele entrou com um score com pouca potência, ele abriu sutil, né? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Digamos que esse aqui, olha, ele vem potente e aí ele abre sutil. Isso aqui já é um indício de que pode ser um dia de entrada de fraqueza, tá? Aí vai depender, obviamente, da estruturação semanal, mensal, né? E o H4 e H1 para saber se esse dia vai entrar essa fraqueza ou não. Porém, quando o score ele vem numa determinada inclinação e ele abre sutil, abram o olho, tá? Porque pode ser o início de uma entrada de um sentido contrário. Um grande detalhe que a gente precisa falar a respeito do score e da construção da linha é que a construção da linha também nos comunica diversos fatores que devem ser levados em consideração. Por exemplo, uma linha construída dessa maneira, vocês não podem negar que é uma linha de força. Porém, uma linha construída dessa maneira é uma linha de muita força. O que eu quero deixar claro aqui para vocês? Que quanto maior a inclinação da construção, isso também nos comunica, tá? Nos comunica informações. E uma outra informação importante, tá? Aqui a gente ainda consegue ver, ainda consegue, né? Marcar os scores. Porém, em alguns casos, nós nem conseguimos identificar se é um, dois ou três scores numa determinada linha. Deixa eu tentar um exemplo para vocês aqui prático. Olha, aqui nós não conseguimos determinar quantos scores tem nessa linha. E aí eu vou mostrar como a gente resolve isso e o que significa. Como é que resolve isso? A gente coloca linha. Eu coloco até hoje, tá, pessoal? Não se, não se acanhem. Então, aqui a gente vê os scores acontecendo, tá? Beleza, botei a linha. Não precisa ser esse tipo de linha, pode ser a linha que vocês desejarem, pode ser a linha pontilhada e tal. Eu botei isso aqui só porque é a que está na mais. O que eu quero dizer com isso? Quando nós não conseguimos identificar a diferença entre os scores, é porque existe uma continuidade muito forte, tá? Essa continuidade, ela é muito forte.
ela é até diferente dessa aqui, tá. Aqui também tá forte, porque tá bem inclinado. Mas às vezes, por exemplo, ó, aqui é uma força, tá vendo? Só que você vê que é uma força, cara, que vai, que vem, e vai, quebra score, vai. Cara, é diferente de uma força lisa. Compara essa força com essa força. E também uma outra comparação que é muito importante eu falar para vocês, e eu já vou começar a dar essa informação para vocês. Aonde que está essa força? Ah, ela está acima do box. E aonde está essa força? Nossa, ela está abaixo do box. Qual é a força mais forte? Entende o que eu quero dizer? Então, aqui abaixo do box é onde existe a maior potência para a força. Aqui tem força, mas menos potente. Aqui tem fraqueza, é a maior fraqueza possível. Ah, Mário, mas aqui, ó, também tem fraqueza. Tem uma retomada de fraqueza, mas essa fraqueza é mais intensa. Aí a gente está falando de região, tá entendendo como a gente aprendeu? Ciclo, região e score. Agora a gente está falando sobre misturando score com região. Então, a gente depois vai ver inclinação desses scores em determinadas regiões. Quanto mais a região for propensa, né? Ó, uma quebra de score. Aqui é fraqueza, só que olha só esse score aqui, tá aqui até aqui. É muito mais fraco, é muito mais intensidade de fraqueza. Na nossa análise, a gente vai levar isso com mais clareza. Ah, Mário, mas aqui, olha só, aqui embaixo também tem, ó. Tem sim. É fraqueza? É, com certeza. Só que é uma fraqueza menos intensa, tá? E você repara que aqui continua entrando fraqueza, mas não obstante, você vê que depois entra força, porque quanto mais abaixo, essa fraqueza vai perdendo intensidade, e isso, inclusive, a gente pode ver através da inclinação dos scores. Tá? Não obstante, muitas vezes, dependendo da confluência dos outros time frames, nós vamos ter esse retorno em V, tá? Mas o score também vai nos dizer. Olha só a potência desse score, olha que interessante. Agora eu não sei nem se é um só. Nós temos que. Acho até que são dois. É um só mesmo. Olha o tamanho desse score, que potente. Então, o score, a inclinação, o tamanho e a região que ele estiver, ele vai nos comunicar informações importantíssimas para as ações que nós tomaremos em relação à estruturação da moeda, para que a gente entenda o que está acontecendo com o ativo naquele dia, naquela semana, naquele mês, tá? Com relação ao score e a construção dessa linha de score, a gente tem mais uma informação também bastante importante, que é a quebra. O que que nos diz a quebra? Cara, vocês vão rir, mas a quebra é uma quebra. É uma quebra de continuidade do que está acontecendo. Aqui está vindo para fraqueza e quebra. Quebra essa fraqueza. Tá, aí nessa questão da quebra de score, nós temos dois pontos a considerar. Muito importante. A quebra com continuidade e a quebra com continuidade também, e a quebra sem continuidade. No caso aqui, todos têm continuidade, tá? Infelizmente, nós aqui, eu dei um exemplo de quebra sem continuidade aqui, tá? Isso aqui é uma quebra com mudança de direção. Isso é uma quebra com continuidade de fraqueza. Entende? Aqui, ó, quebrou e continuou fraco. Aqui quebrou e continuou forte. Tá. Mário, e agora? Agora você me ferrou porque eu não entendi o que que vai fazer essa quebra se tornar uma continuidade ou essa quebra se tornar uma mudança de direção. Isso chama-se estruturação do ativo. Nós vamos ver isso
incansavelmente. Por quê? Muitas vezes a gente vai olhar isso aqui e já vai saber que é uma quebra, apenas uma quebra, e que vai continuar. Por quê? Nós vamos olhar para os outros time frames, tá? Ah, mas uma quebra de H1 pode puxar o mercado todo? Não, não pode. Não pode. O que puxa o mercado não é H1, o que puxa o mercado não é H4, o que puxa o mercado é o ativo. O ativo nós vemos nos 5 time frames. Então, Mário, por que que isso aqui não disparou, continuou descendo? Porque a distribuição, provavelmente nesse dia, era para fraqueza. Entende? Então, a partir depois que a gente tiver todo o conteúdo absorvido e treinado, vocês vão passar para a fase de estruturação, que é a fase maior do treinamento, aonde a gente vai dedicar o maior número de horas. E é aí que vai fazer a diferença, porque é lá que mora o segredo e é onde todo mundo tem dificuldade em fazer a estruturação do ativo para saber se é naquele dia que a gente vai operar, tá bom? Então tenham paciência e o que eu sugiro, treinem os scores, tá? Olhem, observem, contem os scores, entendam o que está acontecendo nessa ponta. Essa ponta de score, ela é bem interessante, porque enquanto o H4 estiver em operação, ela está flutuando. Então, ela também vai dizer bastante informações para a gente, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo interessante. Esse score abriu dessa maneira, tá? Digamos que aqui em H1. Deixa eu desenhar aqui. Estou desenhando grandão, tá, gente? O score não é desse tamanhão, mas para a gente entender. Enquanto esse score estiver aberto, ele é flutuante. Ele pode, se entrar força, esticar, inclinar. Se entrar fraqueza, ele pode encolher e ele pode até virar. Bem, então, assim, eu não quero adiantar o assunto, porém, a observação da ação desse score, tanto na abertura como no desenrolar, é interessante para a gente entender o que naquele momento está acontecendo com o ativo, tá? Depois, nas aulas de estruturação, a gente vai ver bem como que os ativos os scores se comportam. Por exemplo, você tem lá o score de H4, o de H1, aí começa a entrar uma fraqueza. Esse score começa a encolher, o H4 começa a encolher, esse H1 começa a encolher. Aí esse aqui é mais rápido, porque é H1, né? Aí aqui já está horizontal, aí você já, nossa, tá entrando fraqueza. Isso, aí aqui já, aí num determinado momento virou em H1 e aí o H4 já começa a ficar horizontal. Isso é estruturação de ativo, pessoal. A gente tem que olhar, observar os scores, o andamento deles, para que a gente tenha total segurança na hora de abrir as operações, tá? Ah, Mário, mas eu não quero ficar esperando, eu não quero observar score, eu quero só operar a abertura. Tudo bem, não tem problema. Na hora que a gente aprender a fazer toda a estruturação do ativo, vocês vão poder fazer isso também, tá? Mas eu e a nossa equipe, nós procuramos entrar mais assertivamente nos ativos, tá? Mas depois a gente vai discutir sobre isso, porque eu não gosto de ter um grande rebaixamento. Então, eu prefiro analisar o mercado, analisar a abertura e aguardar eventualmente um melhor posicionamento dos scores para eu poder tomar as posições, tá bom? Mas isso mais para frente a gente vai treinar e você, como trader, vai poder tomar suas próprias decisões, tá bom? E essa questão do score, vocês não se preocupem, porque nós vamos todo tempo estar tratando do score. O principal, vocês já sabem, que já foi passado nessa aula. Um detalhe que a gente vai repetir 1000 vezes, mas
aonde esse score abre, ele também é muito importante, tá? Se ele abre na região, se ele abre no extremo, como ele abre, tá? Mas isso a gente vai ver incessantemente. Basicamente, sobre o score, o principal é isso, é vocês saberem que o score constrói a nossa linha, como ele constrói a nossa linha é importante, a inclinação é importante, a região que ele abre é importante, como ele se comporta e como ele se comporta durante o período da abertura, logo na sequência da abertura do mercado, tá? Então, não se preocupem, a gente vai voltar em todas as aulas, a gente vai voltar no tema do score. Nós vamos falar sobre a região e também sobre o ciclo. Então, a cada aula daqui para frente, a gente vai voltar em todo o assunto e vamos tratar disso. Próxima aula, a gente vai tratar de mais especificamente da região do box, tá? A gente vai falar sobre a vermelha, sobre a neutra e sobre a verde, tá bom? Um forte abraço, pessoal. Até a próxima. Treinem, tá? Pelo amor de Deus, treinem, estudem o score para que nas próximas aulas vocês já estejam com o conteúdo aprendido, tá bom? Um forte abraço.